Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ladrões de carro forte atiram contra passageiros de ônibus. Justiça Eleitoral caça mandato de deputado Deltan Dallagnol. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. Quatro pessoas foram baleadas durante um assalto a um carro forte no interior paulista. O Roberto Tomé traz os detalhes para a gente. Oi, Tomé, boa noite para você. Olá, Salsi, boa noite a todos. A ação aconteceu agora à noite na região de Santa Bárbara do Oeste. O carro forte estava à beira de uma rodovia quando foi cercado por criminosos armados com fuzis. Eles ainda usaram explosivos para detonar o cofre. Durante a fuga, os ladrões atiraram contra um ônibus que passava na estrada. 4 passageiros acabaram atingidos. Eles foram socorridos em hospitais da região. Na fuga, os criminosos abandonaram 2 veículos, onde a polícia encontrou explosivos. A busca pelos assaltantes continua agora à noite. Salsi. Obrigada, Tomé, pelos detalhes. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Ele é ex-procurador da Operação Lava Jato. E a decisão foi unânime. Agora a gente conversa com o Matheus Escavazini. Ele traz as informações para a gente, direto de Brasília. Matheus, boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. A decisão vai ser cumprida imediatamente. Os ministros entendem que o deputado do Podemos do Paraná cometeu irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda respondia a processos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. A lei da ficha limpa prevê uma quarentena de 8 anos para quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público na pendência de análise de processos que possam levar a alguma punição. Deltan Dallagnol vai poder recorrer ao próprio TSE e depois ao STF, mas fora do cargo. Em nota, ele disse que está indignado com a perda do mandato e que a decisão do TSE é uma vingança contra aqueles que combateram a corrupção. Segundo o Podemos, os votos ficam com o partido. Eleito como suplente, o economista Luiz Carlos Rauli deve assumir o mandato. Salsi. Obrigada, Matheus. Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque a Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público e agora 3 políticos do estado são réus por envolvimento com milícia em troca de votos. O Leonardo Aque explica melhor isso para a gente. Oi, Léo, boa noite. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o esquema foi descoberto durante uma investigação da Polícia Civil do Rio, que teve apoio do Ministério Público e a partir da quebra de sigilos telefônicos. Nenhum dos 3 chegou a ser eleito. A Tayana dos Santos, conhecida como doutora Thay Magalhães, o Cornélio Ribeiro e o Luciano Pereira respondem pelo crime de organização criminosa. Agora, segundo o MP, os 3 políticos da Baixada Fluminense se reuniram com o miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, em troca de apoio para a eleição em 2020. A Tayana foi pré-candidata à Prefeitura de Mesquita, o Cornélio Ribeiro pré-candidato a prefeito de Nova Iguaçu e o Luciano Henrique Pereira em Seropédica. Além dos 3, outras 14 pessoas viraram réus, incluindo Tandera, que segue foragido. Salsi. Obrigada, Léo. A Petrobras anunciou uma redução nos valores dos combustíveis e do gás de cozinha. A estatal também avisou que vai adotar uma nova política de preços. A redução vai atingir a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha. Os novos preços começam a valer a partir de amanhã. Segundo a Petrobras, o preço da gasolina na refinaria vai sofrer uma redução de 40 centavos por litro. Já o diesel vai ter queda de 44 centavos por litro. No comunicado, a Petrobras destaca que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado ainda por outros valores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. O gás de cozinha
também fica mais em conta, menos R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. Pela primeira vez desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87, 13 centavos abaixo dos R$ 100. A Petrobras também pôs fim à política de preços que levava em conta a paridade internacional, ou seja, o valor do barril de petróleo no mercado exterior e a oscilação do dólar. O presidente da estatal disse que a nova estratégia vai permitir mais flexibilidade à empresa para praticar preços mais competitivos. Nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência não é paridade de importação, é referência internacional. Eu não preciso praticar o preço do meu concorrente se eu tenho vantagens competitivas aqui dentro. Esse economista faz um alerta. Os benefícios vão ter prazo de validade curto e depois alguém terá de pagar a conta. Esse prejuízo mais adiante vai se traduzir na necessidade de recomposição nas contas nacionais e isso no final bate no bolso do consumidor. O pior de tudo, eu acho que isso é feito sem transparência. O governo hoje não está dizendo exatamente qual é a nova política de preços. O relator do arcabouço fiscal apresentou nesta terça-feira um novo projeto para controlar os gastos públicos. A Câmara dos Deputados deve votar urgência no texto nesta quarta-feira, para aí sim colocar a proposta em votação na próxima semana. O relator passou o dia em reuniões com as bancadas dos maiores partidos. O esforço é para explicar o texto e conseguir a aprovação da urgência do projeto nesta quarta-feira. Atacando a política fiscal, nós vamos atacar a política monetária com a queda dos juros, que é o que todos nós queremos. E eu não tenho dúvida alguma que o Congresso Nacional, a Câmara e posteriormente o Senado irá fazer a sua parte para que o governo tenha responsabilidade fiscal. Para agradar o governo, o aumento real do salário mínimo foi excluído. Isso quer dizer que mesmo quando não houver arrecadação suficiente, o presidente Lula poderá reajustar o salário mínimo acima da inflação. Por outro lado, o aumento do Bolsa Família terá que caber dentro do limite de gastos. Se as contas não fecharem, o governo só pode reajustar o benefício por meio de um projeto de lei. O texto prevê que os gestores serão obrigados a conter as despesas para cumprir a meta fiscal. No primeiro ano de descumprimento, o governo fica proibido de criar cargos, reajustar despesas obrigatórias e criar novas despesas. No segundo ano seguido de descumprimento, o governo não vai poder fazer concursos ou aumentar salários de servidores. No ano que vem, a meta é zerar o déficit público. Em 2025, as contas precisam ficar no azul em 0,5% do produto interno bruto e em 2026, 1% do PIB, com tolerância de 0,25% para mais ou para menos. No nosso entendimento, que é o entendimento de preocupação com as contas públicas, o relator melhorou o texto que foi apresentado pelo Poder Executivo, pelo Governo Federal, aqui à Câmara dos Deputados. Os republicanos têm a posição clara de preocupação com o país, de apoio a medidas econômicas que tragam o crescimento do nosso país. O governo confia em uma votação expressiva para aprovar o arcabouço fiscal. Nós temos expectativa, e já tenho ouvido isso de líderes também de partidos que se declaram de oposição, a vontade de estar junto na votação, seja no requerimento de urgência, seja no mérito, para que a gente possa aprovar. Vamos trabalhar para aprovar com a maior votação possível. O governo federal anunciou a destinação de 230 milhões de reais para cerca de 36 mil famílias de agricultores do Rio Grande do Sul. São famílias que não estão conseguindo pagar as parcelas de empréstimos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A medida concede 25% de desconto em todas as parcelas deste ano. Os agricultores gaúchos enfrentam o terceiro ano consecutivo de seca no estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal sobre o suposto esquema de fraude em cartões de vacinação contra a Covid. Bolsonaro ficou na sede da Polícia Federal por quase 4 horas. Os agentes tentam descobrir se o ex-presidente tinha conhecimento do suposto esquema.
e se lhe deu ordem para que informações falsas fossem inseridas no sistema do Ministério da Saúde. O registro de vacinas contra a Covid-19 foi feito em 3 ocasiões no cartão de Bolsonaro, mas os imunizantes não foram aplicados e o ex-presidente jamais esteve nos locais apontados no sistema. Dados falsos também apareceram nos cartões da filha dele, Laura, e de auxiliares, entre eles Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que foi preso em 3 de maio, mesmo dia em que a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente. Segundo fontes ligadas à investigação, Bolsonaro respondeu a 60 perguntas. Ele negou que tenha sido vacinado. O ex-presidente também disse aos agentes que não tinha conhecimento do suposto esquema e jamais pediu que informações fossem inseridas no sistema do Ministério da Saúde. Agora, a PF espera ouvir Mauro Cid na quinta-feira para confrontar outras informações do depoimento. O jornalismo da Record TV teve acesso ao depoimento. Bolsonaro admitiu conhecer Ailton Barros Gonçalves, preso desde 3 de maio por suspeita de envolvimento no esquema. O ex-presidente negou que tenha solicitado a inserção de dados falsos no Conect SUS. Negou conhecer o esquema. Declarou que o tenente-coronel Mauro Cid gerenciava a conta dele no Conect SUS. Disse que nunca emitiu certificado de vacinação e não sabia como fazer isso. A PF pediu à companhia aérea Gol informações sobre a eventual apresentação do cartão de vacinação de Bolsonaro em 29 de março, quando ele embarcou em Orlando num voo de volta ao Brasil, depois de 3 meses nos Estados Unidos. Em outra frente, agentes identificaram numa quebra de sigilo de Mauro Cid que o ex-ajudante de ordens orientou que despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de parentes dela fossem pagas em dinheiro e de forma fracionada. A Polícia Federal deve pedir nos próximos dias autorização ao Supremo Tribunal Federal para que Michele preste depoimentos sobre os pagamentos. Apesar da ex-primeira-dama não ter foro privilegiado, a autorização é necessária porque o STF é responsável pela investigação. A Polícia Federal também identificou áudios e mensagens de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que evidenciam uma possível articulação para um golpe de Estado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra de sigilo de todos os investigados no caso, para aprofundar as investigações. Em uma rede social, Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, disse que o depoimento transcorreu de forma cortês e republicana e afirmou ainda que o ex-presidente negou a orientação de qualquer ato de insurreição ou subversão contra o Estado de Direito. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou o pedido da Procuradoria do órgão e decidiu suspender preventivamente 8 jogadores de futebol. Eles são investigados na Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. Os atletas são suspeitos de envolvimento em esquema ilegal de manipulação de resultados e apostas esportivas. Nos destaques internacionais, nesta terça-feira, houve protesto no Japão antes da reunião dos líderes do G7, grupo que reúne as 7 nações mais ricas do mundo. A correspondente Silvia Kikuchi acompanha tudo. Silvia, boa tarde para você aí. Oi, Salsi. Uma boa noite a todos aí no Brasil. Os manifestantes pedem o fim das armas nucleares e de qualquer incitação à guerra e alegam que essas reuniões não trazem resultados concretos, como, por exemplo, acabar com o conflito na Ucrânia. A reunião do G7 começa na sexta-feira, aqui na cidade de Hiroshima, a 800 quilômetros de Tóquio. O presidente americano Joe Biden chega na quinta-feira para uma reunião com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. O presidente Lula foi convidado para a reunião do G7. Salsi. Obrigada, Silvia. A União Europeia aprovou o primeiro conjunto de regras no mundo para regularizar criptoativos, que são as moedas virtuais. A nova medida estabelece que as empresas obtenham uma licença para emitir e negociar o dinheiro no continente europeu. As mudanças devem começar a valer em julho do ano que vem. E o número de execuções em todo o mundo atingiu no ano passado o maior nível, isso desde 2017. É o que aponta um relatório da Anistia Internacional. Foram 883 execuções por pena de morte em cerca de 20 países. Segundo a organização, o Irã e a Arábia Saudita lideram essa lista. O assunto agora é arte. O brasileiro Eduardo Cobra ganhou uma exposição em Nova York, nos Estados Unidos. Cobra assinou peças e deu uma palhinha ao público. Começou a grafitar um mural que vai ficar exposto. Canetas ainda foram entregues para os visitantes desenharem.
As obras em exibição são miniaturas de criações grafitadas ao redor do mundo. A edição de número 76 do Festival de Cannes foi aberta oficialmente nesta terça-feira, na França. Durante a cerimônia, o ator americano Michael Douglas recebeu a Palma de Ouro pela carreira, no principal prêmio do festival. Outro destaque do primeiro dia do evento foi o ator Johnny Depp, que foi a Cannes lançar um novo filme. Foi o primeiro papel de protagonista em 3 anos. O ator teve a carreira abalada depois de uma disputa judicial com a ex-mulher. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.